Olá, professores. Aqui é o Gaspar novamente. Então, fazendo aqui alguns comentários e compartilhamentos a respeito de técnicas e reflexões, né, sobre a abordagem de casos, né, de uso de casos de discussão. Hoje, algumas coisas que me chamaram a atenção. O primeiro foi um reforço muito substantivo aquilo que se considera que são as 3 competências mais importantes para o instrutor, para o professor que deseja utilizar discussão de casos, que é o que eles chamam de questioning, listening and responding. Seria a sua competência de formular boas perguntas, de ser capaz de ter uma escuta, de ouvir, mas é uma escuta ativa, né? Não é apenas escutar, mas e aquilo que é a resposta, né? Como é que você devolve os comentários. Quando a gente fala dessa primeira competência, que é o questioning, talvez a questão mais importante aqui é ter um maior grau de consciência que o tipo de formulação da pergunta tem muito impacto no resultado da discussão. Assim, o que eles chamam de framing da pergunta, né? Então, inclusive, muitas pessoas às vezes até não sabem disso, e é super bom saber que existe uma tipologia, digamos assim, de perguntas, né? A pergunta aberta, a pergunta fechada, a pergunta de diagnóstico, a pergunta de ação, aquilo que eles chamam de follow-up question, discussion question, transition question, enfim. E conhecer um pouco mais sobre essas perguntas, essas maneiras de formular perguntas e utilizar isso ajuda você conseguir obter um resultado melhor assim durante a discussão. Eu vou postar lá na comunidade de prática algumas orientações, algum PDF com esses tipos de perguntas. Da segunda competência, que é do listening, talvez a questão mais importante, além de ser capaz de escutar o que a pessoa está falando, é também registrar aquilo que ela fala no quadro. Então, alguns professores às vezes se veem num dilema entre escutar o estudante de costas para já ir registrando no quadro. E escutar de costas para uma pessoa não é uma coisa muito boa. Então, o que eles recomendam é que quando o estudante estiver falando, você está de frente para ele, escutando o que ele está dizendo. Quando você vai para o quadro escrever, aí você utiliza a técnica chamada do echoing, como eles chamam aqui, que é se o Joãozinho falou que A, B, C, D, E, você escuta, vai para o quadro e aí você refraseia o que ele disse, você repete. Mas normalmente repete com palavras ligeiramente diferentes. Não exatamente as mesmas, mas sem alteração no sentido do que ele disse. Porque é uma maneira de evitar aquele silêncio constrangedor enquanto você está escrevendo. E também é uma maneira de repetir, de fixar, de refrasear. E aí quando você acaba de refrasear, você volta para o Joãozinho e pergunta: é isso que você quis dizer? Era isso? Você pede por uma espécie de validação, né? Já que você refraseou o que a pessoa disse. Você pode escrever no quadro alguma palavra exatamente como ele falou, você pode usar algumas palavras ligeiramente diferentes. No quadro não precisa escrever sujeito, verbo e predicado, né? São apenas bullets, palavras-chave normalmente. Mas essa parte do listening. E o responding, né, de responder, eu acho que talvez a questão mais importante aqui é que você, quando alguém diz, você pergunta por que é que o empreendedor do caso, por que enfim, o protagonista fez tal coisa. As pessoas às vezes dão umas respostas muito simplistas, né, aos estudantes. Você tem que voltar para ele e falar, mas por quê? Quais as implicações disso? Como isso se conecta com o que o fulaninho acabou de falar? Ou procurar por quais são as evidências que existem no caso para suportar isso que você está querendo afirmar? Como isso se relaciona com uma aula anterior? Então, assim, de certa maneira,
a resposta tem toda uma estratégia, enfim, de você responder para manter a discussão viva. Então, questioning, listening, responding, 3 competências que todo instrutor que deseja se aprimorar em active learning, né, método do caso, tem que se preocupar em conhecer mais e desenvolver. Um segundo comentário hoje, eu falaria sobre o famoso cold call e aquilo que eles chamam de warm call. O cold call, que é alguma coisa que é você chamar um estudante pelo nome, né? Você fala, fulano, o que você acha de tal coisa, né? Que você vai personalizado em alguém, e que é uma prática muito comum nas escolas assim mais norte-americanas. É algo às vezes considerado um pouco assim, é um recurso pouco utilizado no Brasil, eu acho, porque a gente tem uma cultura de que, como se você tivesse alguma coisa contra aquela pessoa. Fulano, eu, professor, mas eu, porque eu, o que eu fiz? Mas, na verdade, é uma ferramenta muito poderosa, o cold call, porque ela estabelece uma norma de que você está em sala de aula, não está aqui para assistir a aula, você tem o dever de participar, assim. E pode ser voluntariamente ou pode acabar sendo involuntariamente. É claro que o professor tem que tentar fazer do cold call algo... não pode ser alguma coisa que machuque alguém, né? Enfim. Mas, assim, existe um certo entendimento entre quem usa casos que o cold call faz parte, que ele eleva o nível de tensão da aula, né? De adrenalina, né? Quem é que vai ser chamado? E que isso faz parte do processo de aprendizado. Você pode ser chamado a contribuir a qualquer momento. Aqui em Harvard, os professores costumam, na verdade, às vezes fazer só um cold call por aula, no início da aula. A abertura da aula é um cold call. Então é como se fosse um sorteio, enfim, ou tem alguns até que sorteiam, ou o professor vai especificamente em alguém e pede para aquele aluno fazer recontextualizar a discussão do caso, às vezes com fatos ou às vezes já pedindo qual é a sua recomendação. Aí depende da estratégia de abertura. E aí dá 5 minutos ou 10 minutos para aquele estudante e fica na pessoa. Então acaba que eles utilizam muito o cold call como um instrumento de forte incentivo à preparação prévia, porque vai ter cold call no início da aula e participação em aula vale 50% normalmente da nota, que é um percentual muito elevado. Então isso muda muito a reação dos estudantes em relação a ler os casos, que é provavelmente a maior preocupação dos professores no Brasil que consideram usar o método ou que já usam o método, né? O baixo índice de leitura, essa propensão natural. Alguns poucos professores fazem cold call seguidamente em aula. Isso acaba mantendo um nível de tensão na aula durante muito mais tempo, que é o que alguns querem. Mas normalmente fazem mais no início e uma vez que houve o cold call, todo mundo pode relaxar que não vai ter um segundo. Enfim, mas isso não é uma regra, né? Assim, apenas são práticas. Existe o cold call também direcionado, eles chamam de educated cold call, que significa o seguinte: em vez de você chamar aleatoriamente alguém, você pode saber, por exemplo, que numa turma de pós-graduação ou até de graduação, alguém trabalha na L'Oréal e o caso é de uma outra empresa do setor de beleza. Então, talvez seja uma boa ideia você fazer um cold call em alguém que já trabalhe naquele setor, que tem alguma experiência de trabalho, porque a pessoa vai poder agregar mais. Então, esse cold call direcionado, que pode ser uma surpresa para o aluno, mas não precisa ser aleatório para o professor, né? Alguns professores, inclusive, olham o caródromo, né, e fazem incluem no planejamento de aula quem eles vão chamar. E existe o warm call. O warm call é um cold call combinado, digamos assim. Você pode, durante a aula, falar: fulaninho, daqui a 3 minutos eu vou querer que 5 minutos eu quero que você elabore sobre tal coisa.
Mas você não fica com a aula em silêncio, você continua a aula mais um pouquinho, faz alguma coisa e você volta na pessoa. Ela tem 3 minutos para se preparar, ou 5. Alguns professores, quando chegam no início da aula, dizem: fulano, no final da aula eu quero que você faça o fechamento para mim, ou na próxima aula eu gostaria que você... Então isso seria o que eles chamam de warm call. Existe um debate grande em relação ao efeito disso para os alunos que são mais tímidos, né, que têm um traço de personalidade mais introvertido. Eles advogam que a experiência de milhares de alunos aqui, porque são 900 por ano que entram nos programas de MBA, ao longo do tempo, que o cold call ele acaba libertando as pessoas tímidas da sua timidez. Que uma vez que a pessoa é chamada uma vez, ou mais outra, etc., ou é um warm call, a pessoa começa a conseguir superar a sua timidez. Então, eles olham para isso de um lado positivo. Acho que no Brasil a gente tem um entendimento social um pouco diferente disso, mas enfim, é alguma coisa a ser pensada. O último ponto que eu vou comentar hoje é mais filosófico, eu acho. Menos técnico, mais filosófico. Que é em relação a quanto que o professor quer guiar a discussão, né? O quanto que você... quando a turma não está patinando em relação ao assunto que você está tentando desenvolver em sala de aula, o quanto que você... o que você faz? Então, a propensão dos professores normalmente é meio que dar a resposta, né? Você formula uma pergunta, ninguém está chegando perto da resposta, o que você faz? 5 minutos são desesperadores, né? E filosoficamente eles defendem que você não deve dar a resposta, assim. Você tem que resistir a essa tentação. O princípio fundamental é que os alunos, estudantes, têm que chegar à conclusão pelo seu próprio raciocínio. O que você tem que ir formulando perguntas que são indutivas, que vão induzindo, que vão chegando perto. E a arte disso reside em grande parte nessa habilidade de ir formulando as perguntas, induzindo. Então, você olha os gráficos ou os dados do caso, e se você fizer isso? O que acontece se você pegar esse número e multiplicar pelo outro? O que acontece se em vez disso fosse aquilo? Vai indo, entendeu? Então, tem muitos relatos de aulas em que às vezes demora 15, 20 minutos para a discussão entrar assim, no eixo que o professor gostaria. E esse é todo um tempo de trabalho, mas assim, eles dizem que filosoficamente, se você formula uma pergunta e por ansiedade ou constrangimento com o segundo você mesmo responde, você passa um sinal de que no final das contas você vai dar a resposta. E aí isso se perpetua e aí você não consegue mais, como professor, fazer uma aula baseada em participação, acaba voltando a ser lecture, né? Você acaba lecturing the case, você acaba então palestrando sobre o caso. Enfim, 3 reflexões. Um dia bonito aqui, como vocês podem ver atrás de mim, um ambiente muito, muito bonito aqui. Estou no lobby aqui de um restaurante. E até o próximo vídeo.